Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje teremos música ao vivo aqui no estúdio com a banda Trataque. Vamos começar falando de artes visuais. Confira a reportagem sobre a exposição Ensaio sobre a Dádiva de Nuno Ramos, que está em cartaz na Fundação Iberê Camargo. Na exposição Ensaio sobre a Dádiva, Nuno Ramos, sob curadoria de Alberto Tassinari, aprofunda diferentes interpretações do ato da troca. Inspirado pelo sociólogo e antropólogo francês Marcel Mauss, Nuno aborda o conceito de dádiva e questiona as trocas baseadas no lucro. Ele apresenta duas trocas, a troca de um copo d'água por um violoncelo e a troca de um pierrot por um cavalo, mas isso é trabalhado pelo Nuno em diferentes linguagens. Ele é um artista que é conhecido justamente por essa multiplicidade, né? Ele é escritor, ele teve todo um começo de carreira marcado pela pintura, ele pinta até hoje. Ele trabalha com esculturas, com instalações, e aqui na Fundação, então, a gente tem essas duas grandes peças, né, que se projetam para fora do parapeito da sala, em direção a esse vazio, que são assemblagens, né? São objetos mesmo que são conectados para representar essa ideia de dádiva. A gente também tem dois vídeos filmados aqui em Porto Alegre que mostram essas coisas acontecendo e a réplica dessas duas grandes esculturas em latão e alumínio aqui na sala do meio, acompanhadas por uma série de gravuras que o Nuno fez no programa Artista Convidado do Ateliê de Gravura da Fundação. Nos filmes, essas trocas acontecem de uma maneira mais detalhada. A gente acompanha uma moça que vai até um lugar, que primeiro enche um copo d'água no mar, e aí leva esse copo até um bar, troca esse copo por um violoncelo, o que é algo totalmente estranho dentro da lógica financeira que costuma reger as nossas transações do dia a dia, né? E depois ela vai para a praia com o violoncelo e devolve o violoncelo para o mar, né? Do lado de um barco. No outro vídeo, o pierrot que está caminhando pela cidade, que passa por um parque de diversões, de repente é sequestrado por motoqueiros. Tem uma questão de violência também nesse vídeo e de desajuste entre essa figura do pierrot, que é alguém que já quase perdeu o lugar na cultura popular, né? Sonhador, que é sequestrado então por esses motoqueiros e aí trocado por um cavalo. Todas as obras elas vão se remetendo umas às outras, né? E é interessante que essa troca que está presente nos vídeos, nessas duas esculturas e nas esculturas em metais e nas gravuras, elas nunca se repetem exatamente da mesma maneira. E essas esculturas também são conectadas por mangueiras em que glicose e morfina se misturam. Então aí a gente teria mais uma troca. O Nuno pensou a distribuição desses elementos e a própria forma dessas esculturas a partir do espaço da Fundação, prestando bastante atenção no grande vão central e numa parede vazia e curva que tem do outro lado do prédio, né? E ele propôs então instalar essas duas esculturas se projetando para fora, nesse vazio, o que é um uso inédito desse vão. Ele já tinha sido usado verticalmente, mas é a primeira vez que ele é atravessado horizontalmente,
algo bem complicado, né, para fazer. E a gente também nota toda uma relação entre o formato dessas peças, que é curvo, e essa coisa de se alçar de um lado para o outro, com a arquitetura do Álvaro Siza, né? As rampas da fundação, as curvas do prédio, de certa maneira elas estão espelhadas aqui também. E quarta-feira é dia do comentário musical do jornalista Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Para falar sobre... Vamos falar sobre Miles Davis, uma campanha de reedição feita pela Columbia nos Estados Unidos, está chegando ao Brasil. É uma série chamada The Bootleg Series. Na verdade, discos que tinham sido lançados por gravações piratas e que a Columbia agora está oficializando esses discos. Já saíram duas caixinhas, né? Uma caixinha de 1964 e a outra de 1969, e agora está chegando Miles Davis at Fillmore. A história dos Fillmores é a seguinte: um empresário malucaço chamado Bill Graham tinha 2 teatros, um em Nova York e outro em São Francisco. O Fillmore East em Nova York e o Fillmore West em São Francisco. Nesses 2 teatros, no final da década de 60 e começo dos 70, o Bill Graham misturava música pop com jazz, com heavy metal, com tudo, então tinham sempre 3 atrações. Então, Steve Miller Band, Santana e Miles Davis. Quer dizer, juntavam um público muito variado e que ia curtir música de diferentes origens, né? Pois a Columbia está colocando no Brasil agora esse álbum quádruplo chamado Miles Davis at Fillmore, que tem praticamente 4 discos gravados no Fillmore East, em Nova York, em 1970, quando Miles Davis tinha um sexteto, onde estava acompanhado pelo percussionista brasileiro Ayrton Moreira, mais o Chick Corea, mais o Keith Jarrett, mais o Dave Holland. E essas gravações foram lançadas num álbum duplo lá na época, chamado Miles at Fillmore. Só que agora a Columbia recoloca todos os shows dos 4 dias da temporada do Miles Davis no Fillmore East, e estão os shows inteiros aqui. Uma característica é a seguinte: nessa época o Miles tinha muito pouco repertório, ele tocava 6 ou 7 músicas e a cada dia essas músicas iam se transmutando, como aliás deve ser o jazz, né? Então, cada um desses discos tem 1 ou 2 músicas repetidas, mas a gente vai ouvir e leva um susto, porque o tema basicamente é o mesmo, mas as improvisações viajam, né? E vale a pena conferir, porque o Miles estava num momento excepcional na sua carreira, tinha acabado de lançar o disco Beaches Brew em 1970, e essas gravações são de julho de 1970, onde ele e essa rapaziada toda estava com todo o gás. Então vale a pena conferir Miles Davis, um álbum quádruplo de 4 noites, 17, 18, 19 e 20 de julho de 1970, lá no Fillmore East, em Nova York. E os discos são completados por algumas faixas gravadas um pouquinho antes no Fillmore West, em São Francisco. Paulo, aqui na capa de um dos encartes a gente tem ele como pugilista. Pugilista, né? Miles Davis era louco por boxe e era uma espécie de pugilista amador, mas ele acabou sofrendo problemas com isso. Ele levou um soco no quadril e durante muito tempo teve muita dor no quadril, se viciou em analgésicos para passar essa dor, fez uma cirurgia, a cirurgia não adiantou e ele ficou um determinado período da década de 70, de 75 a 1980, fora do circuito, porque ele não aguentava de dor e não conseguia fazer shows. Então ele passou 5 anos em tratamento, fez cirurgia e tal, e ele não ficou exatamente bom. Tanto que ele volta em 1980 e 11 anos depois, em 1991,
o Miles falece em setembro de 91, mas a música do Miles está cada dia mais presente e vale a pena você conferir esse álbum quádruplo. Tenho certeza que a gurizada lá do Tratac vai curtir esse disco, Miles Davis at Fillmore. Esse disco não, esses 4 discos, Miles Davis at Fillmore, gravações sensacionais do Miles Davis e seu sexteto. Pois é, aqui o encaixe é super aí, bacana, olha só. O público no Fillmore que isso, era né? o público, né? E aqui a vista, né? Do ali, outro lado, Miles o Davis e a palco, né? banda toda, Chick Corea de Costa, Dave Holland de baixo acústico, de baixo elétrico, o Keith Jarrett tocando órgão, Steve Grossman no sax soprano e sax tenor e o Miles Davis, é claro, no trompete, mais o Jack DeJohnette na bateria. Um timaço sensacional. Quer ouvir antes de comprar? Porque, pode ser que eu não goste, é jazz elétrico, né? Então faz o seguinte, 8 da noite de hoje, quarta temática de Sessão Jazz, vai rodar o máximo que eu puder desses 4 discos, Miles Davis at Fillmore. Paulinho, fica com a gente que daqui a pouco tem mais daqui a música. pouco vamos conversar com o Contra-Ataque, né? Exatamente, aqui no Estação Cultura, mas antes, confira as dicas da nossa agenda cultural. Hoje tem recital com o pianista Alexandre Docin, no Teatro São Pedro. A apresentação solo terá um repertório que mistura música erudita e popular. A Sala Redenção da URGS apresenta hoje, às 7 da noite, o filme A Inglesa e o Duque, que se passa durante a Revolução Francesa. A história narra a amizade de uma inglesa contrária à Revolução e de seu ex-amante, um duque aliado aos revolucionários. O filme faz parte do ciclo História da Arte e Cinema Heterotopias. A entrada é franca. E a banda Tequila Baby se apresenta amanhã como parte das comemorações da Semana do Rock. O show é às 7 da noite no Teatro do Sesc. O Estação Cultura vai para um breve intervalo e já voltamos com música ao vivo da banda Tratac. É um instante só.